do que é a neuropsicologia, né? Qual é o lugar dela, né? Nesse vídeo a gente vê claramente, né, como uma alteração no sistema nervoso central, ela consegue produzir efeitos, né, na cognição, né, como por exemplo a memória, né, perda de lembrança, na emoção, no reconhecimento, na sua própria individualidade, na personalidade do sujeito, na sua própria identidade de quem ele era. E a gente sabe, né, vou passar aqui, né, que a nossa memória, né, a nossa identidade, ela nada mais é do que um conjunto de experiências que foram armazenadas, como tem os quebra-cabeças, né? A gente vai armazenando experiências, né? E a partir disso montando o mosaico, né? De quem nós somos, a partir da nossa capacidade de conseguir dar sentido, né? Fazer uma cola às experiências e construir uma narrativa de quem nós somos. E o que acontece é que quando nós temos situações, né? Como essas, a gente, de uma certa forma, né? Ao alterar, né? Esse banco de memórias, né, a partir de uma alteração, né, do sistema nervoso central, tudo aquilo que nós somos, nossas lembranças, nossos gostos, né, lembranças do casamento, né, hábitos, né, preferências, nossos vínculos sociais, nossa forma de ser, estar, se relacionar com o mundo podem ser comprometidos. Porque, de certa forma, essas peças que constituem quem nós somos, da fruto da nossa memória, nossa capacidade de armazenamento, podem se perder. E aí entra a neuropsicologia, né? Então, quando a gente pensa a neuropsicologia como uma ciência, né, interdisciplinar, que era o título, né, desse artigo, que é um marco, né, na neuropsicologia brasileira, é um artigo, né, publicado na revista da Islam, da organização que eu comentei para vocês, em 2012, né, ele traz o título como Neuropsicologia como ciência interdisciplinar, consenso da comunidade brasileira de pesquisadores clínicos de neuropsicologia, e nós temos grandes autoridades aqui da área, né, no Brasil, eles trazem para a gente, né, quais são os principais marcos e referências do que entendemos como neuropsicologia. Então, uma definição, né, que é bastante interessante nesse artigo, que traz que a neuropsicologia é considerada então uma disciplina científica, ou seja, sua forma de trabalho, sua forma de estudo, a forma de olhar o seu objeto segue um rigor, né, de testado, de reprodução, de validação empírica, e que essa disciplina científica, né, ela trabalha com a expressão cognitiva, emocional, social e funcional das disfunções cerebrais, né? Ou seja, que modo uma alteração no tecido cerebral, né, pode comprometer, né, a nossa singularidade, nossa individualidade, e isso pode ser observado e expressado a partir das observações cognitivas, emocionais, sociais e funcionais, né, dessa pessoa. E essas disfunções podem ser congênitas, ou seja, elas, né, são decorrentes desde o nascimento, né, como algumas síndromes, né, ou algumas malformação, alguns quadros bem específicos, ou adquiridas, como a lesão encefálica, uma lesão encefálica, ou um AVC, né, um traumatismo, né, ou até, né, no caso, em algumas demências também, que podem, né, o sujeito não tinha esse comprometimento e passou a ter. E a gente entende, então, que essa alteração do sistema nervoso central, né, ela seria a grande base para que ocorresse, né, o funcionamento das funções cognitivas. E a partir do funcionamento das funções cognitivas, a gente pode, né, desenvolver, né, habilidades superiores, né, ou a nossa funcionalidade, né, nossa autonomia, nossa independência, e que seria, né, a nossa relação como nós nos expressamos no mundo. Então, se a gente pensar em termos ontológicos, né, a natureza, o objeto da psicologia, tem um olhar até monista, materialista, ou seja, quem nós somos, né, nossa capacidade de ser, estar, existir no mundo, depende do substrato orgânico. E é esse substrato orgânico, né, que é a base para que as funções cognitivas possam atuar, né, possam funcionar. Essa imagem traz algumas das funções cognitivas, mas não todas, né? E o bom funcionamento das funções cognitivas que permite, então, né, que eu tenha, né, uma boa funcionalidade, né, autonomia e independência. E é comum, então, né, a gente vê na clínica que o paciente às vezes chega, né, com uma queixa de um problema funcional, né, uma perda de autonomia, né, ou uma perda da qualidade de memória, de capacidade de se relacionar com o outro, ou de lembrar onde colocou as coisas. E a neuropsicologia vem a partir do centro, né, da interação social, mudança de comportamento, pensar, né, quais funções cognitivas podem estar alteradas e, a partir disso, né, pensar quais substratos orgânicos podem estar comprometidos que estão, né, gerando essa alteração comportamental e cognitiva. Então, a gente vê, né, pensando nesse olhar da neuropsicologia, né, a gente entende que ela é um campo interdisciplinar, porque ela integra conhecimento de diferentes fontes, né,
métodos, modelos, né, e técnicas das mais variadas, desde a psicologia, né, como nós estamos trazendo aqui, como também a neurologia, a própria psiquiatria, linguística, psicolinguística, neurolinguística, inteligência artificial, a oncologia, a forma também tem, né, uma especialidade dessa uma especialidade também dentro, né, da neuropsicologia, a farmacologia, a fisioterapia, terapia ocupacional, educação, biologia, entre outras áreas que também podem compor essa relação, então, né, do comportamento, no aspecto mais clínico, né, não só de pesquisa, mas também clínico, com, né, a sua base, né, seu substrato orgânico.